Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer comigo hoje essa linda peça maravilhosa que é um porta-vinho e esse porta-copo também maravilhoso. Para a gente fazer esse porta-vinho, nós vamos precisar de 44 centímetros de uma alça de couro, agulha de tapeçaria. Vamos precisar de uma agulha para crochê de número 7 ou 8, vai depender do seu ponto. Vamos precisar de tesouras para arremate e vamos precisar também de fio de malha. Você pode estar utilizando o fio de malha prêmio com aproximadamente 270 metros de fio de malha, que corresponde a um rolo de fio de malha normal. Você conseguirá fazer aqui o seu porta-vinho. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Para iniciar aqui o nosso porta-vinho, a nossa base circular, vamos trabalhar um anel mágico. Eu gosto de trabalhar meu anel mágico desse jeito, ó. Posiciono o fio como se eu fosse crochetar normal, olha. Posiciono o fio, parte menor dentro da minha mão. O fio aqui em cima do meu dedo. Ergo ele assim, ó. E vou virar, fazer um movimento girando o fio pro lado esquerdo da minha mão, olha. Pego assim e só giro nesse movimento. Seguro aqui, porque aqui é o anel onde eu irei trabalhar, olha. Tipo um Ezinho. Entro dentro do meu anel, trago o fio do novelo para frente, ajusto assim, esse comecinho a gente tem que estar ajustando, laço o fio do novelo e faço uma corrente para representar o meu primeiro ponto. Agora aqui dentro desse anel, passando por cima dos dois fiozinhos aqui, olha, você pode até ajustar esse fiozinho, colocando os dois bem assim, ó, juntinho. E vamos trabalhar aqui mais 6 pontos, para inteirar um total de 7 pontos. Então, já tenho o primeiro, entro dentro do meu anel, laço e fecho meu primeiro ponto. Essa primeira carreirinha é importante você fazer ela bem devagar, não apertar muito os seus pontos baixos, tá? Que a gente tá fazendo ponto baixo. Já fiz 1, 2, 3. Agora, o meu quarto ponto, vou apertar um pouquinho o anelzinho. Meu quinto. Ó, vou segurando aqui, ó, para eu poder não perder, não deixar esse fiozinho para trás. Sexto, se eu não estou enganada, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu sétimo ponto. Feito isso daqui, eu puxo aquele fiozinho para fechar um pouquinho só esse meu círculo. Depois que eu finalizar a segunda carreira, aí é que eu vou puxar de vez para poder fechar aqui. Isso facilita na hora que eu vá entrar aqui nos meus pontos, porque a partir de agora eu vou começar a fazer o ponto baixo centrado. Então, meu primeiro ponto está bem aqui, ó, que foi aquela correntinha que eu fiz lá no começo. Lembra que eu falei que não era para fazer muito apertado? Porque agora a gente consegue enxergar essa corrente. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Essa corrente que está se formando aqui em cima, ó, é a alça do segundo ponto. Então, eu venho aqui por trás, ó, eu solto o fiozinho aqui da agulha, venho por trás dessa alça, dessa corrente aqui, ó, do meu segundo ponto, introduzo a agulha por baixo dela, pego o meu fiozinho e encaixo ele na ponta da agulha. E vou levar ele ali para trás. Vou arrastar ele aqui para trás. Quando eu faço esse movimento, eu ajusto aqui a minha peça, ó. Vou vir puxando o fio do novelo, até eu deixar essa alcinha que eu levei para trás, um pouquinho menorzinha assim, ó, tá? Ergo aqui nesse comecinho
e localiza aqui o meu primeiro ponto, ó, que ele fica bem aqui embaixo, meio que escondidinho aqui, ó. Então, ele tá bem aqui, ó, o centro do ponto, olha. Bem aqui no meio dessas duas perninhas. Então, vou entrar com minha agulha ali no centro do ponto. Vou pegar o fio do novelo e vou trazer ele pra frente. E aquele ganchinho que eu levei pra trás tá aqui, ó. Agora, eu vou encaixar ele na agulha. Vou laçar novamente e vou fechar o meu primeiro ponto, centrado. Essa carreirinha é a carreira dos aumentos. Então, se nós temos 7 pontos baixos aqui na base, nessa segunda carreira, nós iremos fazer 7 aumentos. Ou seja, dentro de cada ponto baixo que nós fizemos aqui, a gente vai colocar 2 pontos baixos. Então, eu já tenho um aqui no primeiro, eu volto, puxo o fio do novelo, dou aquela erguidinha aqui na malha, olha, para tirar a tensão do fio, laço e fecho o meu segundo ponto dentro da mesma base. Vou procurar aqui o meu segundo ponto, olha, eu vou abrir assim para eu poder ver. Meu segundo ponto tá aqui, olha, bem aqui no meio dessas duas perninhas. Entro no centro do ponto, não é na alça da corrente que eu estou entrando, olha. Eu entro aqui embaixo, ó, no centro do ponto. Aqui atrás, olha, tem essas alças assim, olha, tá vendo? A minha agulha tem que bater embaixo dessa alça, igualzinho tá aqui, ó. Aí, eu vou ter certeza que eu entrei no centro do ponto. Então, eu laço o fio do novelo, trago na frente, pego de novo, fecho meu primeiro ponto do aumento. Volto no mesmo lugarzinho, ó, lá no centro do ponto. E repito a mesma coisa. Então, eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. Eu vou fazer isso aqui em toda a volta. E ao final, eu tenho que ter 14 pontos. E depois, a gente vai puxar isso aqui para fechar. Então, lembrando que é no centro do ponto, que é o ponto baixo centrado que nós estamos fazendo. Localiza aqui o seu ponto e acha o centro dele. Achei o centro? Entro. Trago o fio do novelo na frente, fecho o ponto. Entro novamente, porque é a carreira dos aumentos. Então, vou fazer e eu já volto aqui com você. Dei a volta, cheguei aqui com os meus 14 pontos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou agora puxar aquele fiozinho, olha, pra gente poder fechar aqui nosso anelzinho. E vai ficando desse jeito aqui, olha. E depois a gente vai fazer o arremate pra gente poder esconder esse fio e não ficar abrindo aqui a nossa base. Mais uma vez, é a hora de fazer o fechamento. Fechamento é a mesma coisa da carreira. Todas as nossas carreiras dessa base, a gente vai fazer esse fechamento. Então, solta o fio. Já de logo, olha, a gente sobe assim, olha, pra gente visualizar que eu tenho os 2 pontos, olha. E aqui nessa alça da corrente é onde eu vou fechar. Então, eu venho lá por trás, por baixo das duas perninhas da corrente, encaixo o meu fio no gancho e levo ele para trás. Diminui para poder ele ficar aqui justinho, não ficar muito grande aqui essa laçadinha. Abre assim, ó, para você olhar, aqui tá os seus 2 pontos, olha. Aqui tá o primeiro, né, o primeiro e o segundo. Então, vou entrar bem aqui dentro, ó, no meio, aqui embaixo aqui, ó, no meio do centro do meu primeiro ponto. Esse primeiro dá um trabalhinho para entrar, mas depois vai ficando mais fácil. Pego do novelo e traz na frente. Encaixa aquele fiozinho que você levou para trás e ajusta, para poder ficar na largura aqui, ó, da agulha. Pega o fiozinho e fecha o seu primeiro ponto. Essa carreira aqui agora não é dos aumentos juntinhos, um do lado do outro. Agora, a gente vai dar uma distância entre os aumentos. Repara que na carreira anterior, nós fizemos os aumentos, né, em todos os pontos. Agora, a gente vai fazer o aumento em um ponto, no outro não.
Então, esse primeiro ponto, eu já vou deixar ele sem o aumento, vou deixar ele sozinho. No próximo pontinho, aqui do ladinho, eu vou fazer um aumento. Eu vou intercalando essa carreira agora dessa forma, onde eu coloco um ponto baixo centrado. Quando eu falo um ponto baixo, é só um, aqui dentro do pontinho de base. Lembrando que é sempre no centro do ponto. E agora eu vou fazer um aumento. Quando eu falar um aumento, são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, já fiz um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo e faço apenas um ponto. No próximo, faço um aumento. Então, eu vou trabalhar essa carreira todinha assim. E eu volto com você aqui no finalzinho pra gente fechar mais uma vez. Cheguei aqui no finalzinho da volta mais uma vez. Terminei com o meu aumento, porque eu comecei com um ponto sozinho. Então, eu terminei aqui com um aumento. Solta. Localiza bem aqui, olha, o seu primeiro ponto tá aqui. A alcinha que a gente fechar é logo essa que está aqui, ó. Então, por trás, pega o fiozinho, joga para trás. Reduz para poder fazer a diminuição aqui, olha, para deixar ele menorzinho, né? Mesma coisa, olha, entra no centro do primeiro ponto, na direção que nós jogamos a alça. Olha, o ponto tá bem aqui embaixo, então é no centro do ponto. Encaixa o que você levou lá para trás. Pega o fio do novelo e fecha o seu primeiro ponto. Agora, essa carreira, nós vamos dar mais um intervalo de distância entre os aumentos. Na anterior, a gente deu apenas um intervalo de um ponto antes do aumento. Agora, a gente vai dar um intervalo de 2 pontos para depois fazer o aumento. Então, fizemos o primeiro. Meu próximo ponto, vou fazer o segundo ponto baixo, que fica sozinho. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Sempre quando eu falar um aumento, são 2 pontos no mesmo lugar. Então, tá aqui, ó. 2 pontos baixos, que é um em cada casinha, e um aumento. A gente vai trabalhar essa sequência agora nessa carreira, fazendo 2 pontos baixos. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, e agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar essa carreira dessa forma, até eu chegar novamente aqui no final, e eu já vou vir com ela fechada. O fechamento é a mesma coisa das 2 carreiras anteriores, nada em mudar, então é só seguir a mesma coisa. Chegando mais uma vez aqui no finalzinho da minha carreira, e vai ficando desse jeito aqui, olha. Fechamento agora, para você que quiser fazer uma base maior, tá? Pode dar sequência. E a ideia para você aumentar as suas bases é só você lembrar que cada carreira que nós estamos fazendo, nós estamos dando uma distância entre os aumentos. Na primeira carreira que a gente começou a fazer essa distância, a gente deu a distância de 1 ponto. Nessa carreira, demos a distância de 2 pontos. Ah, eu quero fazer mais uma carreira para a base ficar maior. Quero fazer um cachepô, por exemplo, com uma base maior. Então, você faz a próxima carreira fazendo 3 pontos que ficam sozinhos, depois você faz o aumento. 3 sozinhos, um aumento. Na próxima carreira, 4 sozinhos e um aumento. E assim você vai aumentando até a carreira que você quiser. Lembrando que se for uma base muito grande, a sua última carreira tem que ser sempre ponto sobre ponto, ou seja, não tem que ter aumento nenhum, para que ela não venha criar umas ondinhas.
tudo bem? No nosso caso, a gente vai parar aqui, tá? Nesse tamanho de base de 1, 2, 3, de 4 carreiras, pra gente, então, subir a nossa peça. O fechamento agora muda um pouquinho. Continuamos jogando para trás, ó, então, vou achar aqui a minha alcinha do meu ponto, encaixo e jogo para trás. Diminui aqui um pouquinho. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de baixíssimo em toda essa volta aqui, para a gente poder, então, preparar a base para subir o corpo da nossa peça. Então, eu joguei lá para trás. Agora, tá vendo essa alça aqui, que é justamente a alça que foi lá para trás? Eu vou entrar embaixo dela, vou encaixar o fiozinho que eu levei para trás, vou laçar o meu fio aqui do novelo e vou passar por dentro, por debaixo das duas, trazendo o fio aqui para frente. É como se eu formasse uma alça de corrente aqui do outro lado, para ficar parecida com as alças que eu já tenho aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo em toda a volta. Então, vou entrar aqui, ó, no próximo ponto, trazer o fio do novelo para frente e passar pelo que está na agulha. Próximo ponto, laço, trago e passo pelo que está na agulha. Vou trabalhar assim em toda a volta. Qual é o cuidado que vai ter que se ter aqui nessa carreira? Não apertar demais esse ponto baixíssimo para que a peça não fique assim repuxando, aquela peça encolhida. Tentar manter a mesma largura dessa corrente, né? Ou desse ponto de base que a gente tem aqui, olha. Tentar manter a mesma largura. O ideal é você medir sempre pelo cano da sua agulha, essa espessura aqui, tá? Então, vai entrando e puxando todo o que está na agulha e vai dando a volta. Vou concluir aqui e eu já volto com você um ponto antes de fechar aqui, ó. Nossa primeira correntinha está aqui. Eu vou parar bem aqui, ó. Um ponto antes de fechar a nossa base. Cheguei aqui, ó, faltando esse pontinho aqui, ó, antes de nós fecharmos a nossa base. Você agora vai pegar uma tesoura, vai cortar o fio. Vai puxar esse fio todinho pra frente. Ó, puxei ele pra frente. Aqui, olha, no nosso primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, nós vamos fazer o seguinte, olha, que eu trouxe o fio pra frente, eu vou entrar com minha agulha embaixo dessa correntinha aqui, ó, vou pegar as duas perninhas, assim. Vou encaixar o fio na agulha e vou trazer ele por debaixo dessas perninhas aqui, ó, todo o fiozinho. Ajeita, malha, a gente tem que estar sempre ajustando. Agora, tá vendo essa última corrente que nós fizemos, esse último ponto baixíssimo? Esse fio eu vou ter que trazer ele aqui para dentro, para simular a nossa última correntinha. Então, eu venho aqui por trás da minha peça, ó, vou vir aqui por trás, vou entrar com a agulha em qualquer lugarzinho aqui próximo para eu sair no meio dessa correntinha. Então, entra aqui, sai no meio da correntinha, pego o fio novamente, encaixo na agulha e puxo ele lá para trás. Ao puxar ele lá para trás, olha que legal, eu simulo a minha correntinha para ficar todo mundo igual, sem nozinho aqui em cima, para ficar todo mundo com a mesma proporção de pontos. E agora aqui eu venho só escondendo esse fiozinho para poder eu fazer o acabamento. Entro em qualquer lugarzinho aqui, olha, e puxo para poder esconder. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui depois. Agora, a gente vai começar a subir o corpo da nossa peça.
Vou pegar o fio novo. Pra gente subir, nós vamos utilizar essa alcinha aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma corrente? Então, nós vamos utilizar essa primeira alcinha de cima. E aqui na parte de dentro tem essas alças aqui, ó. Então, nós vamos entrar na correntinha e na alça de dentro. Olha, pegamos só uma alça da correntinha e pegamos essa outra alcinha que fica aqui dentro. Arrasta o fiozinho e faz uma correntinha. Próximo ponto, do ladinho, olha. Entra na alça da correntinha e na alcinha que fica ali em cima. Vou esconder aqui esse fiozinho porque eu já faço o acabamento. Fecho no ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa. Procura não fazer esse ponto dessa primeira carreira muito apertado, porque a gente vai precisar desse ponto mais equilibrado, digamos assim, para a gente poder iniciar a segunda carreira, que vai ser o ponto baixo centrado. A partir daí, a gente vai fazer só ponto baixo centrado. Olha, vai ficando desse jeito aqui. E a gente vai seguindo fazendo isso por toda a volta. Eu vou dar a volta até chegar aqui, tá? E eu já volto com você. Concluindo aqui a minha primeira carreira de subida, e ele vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Fica bem retinho aqui a partezinha de baixo. Se o seu está ficando assim, parabéns, está ficando muito legal. Se ainda não chegou assim para ficar desse jeito, vai treinando que você vai conseguir. A partir de agora, nós não iremos fechar carreira. Temos a opção de fechar carreira, você pode fechar a carreira normalmente, igual nós fechamos as carreiras aqui embaixo, mas eu prefiro subir ele no espiral e lá na última carreira eu venho fechando e dá super certo também. A não ser que você for trabalhar com duas cores diferentes, então eu recomendo você fazer o fechamento que a gente vinha fazendo aqui, tá? Fora isso, não vejo necessidade, até porque fica uma peça mais bonita quando você sobe ela no espiral, não fica com aquela marca, né, exatamente do fechamento. Então, você precisa fazer um fechamento muito perfeito para que fique bem bacana. Do contrário, só fazer ele no espiral, que é a forma mais tranquila de fazer para o seu porta-vinho ficar bem bonito também. Então, quando eu chego aqui no meu último ponto, eu já venho direto. Agora, eu não vou trabalhar aqui nas alcinhas mais. Eu vou trabalhar no centro do ponto. Bem aqui, olha. Entro no centro do ponto. Pego o fiozinho do novelo e faço o meu primeiro ponto da segunda carreira. Vou no centro do próximo ponto e trabalho com o meu ponto baixo centrado. E assim eu vou trabalhando em todos os centros dos pontos, fazendo ponto baixo centrado. E vou rodando, 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 até eu atingir uma altura ideal. Eu vou subir aqui as minhas carreirinhas até eu atingir uma altura ideal e eu já volto para mostrar para você. Quando chegar ali onde nós começamos, é só você seguir normalmente, colocando sempre no centro do ponto e vai dando as suas voltinhas. E ele vai ficando assim, olha, tá? Com o ponto trabalhado bem dentro do centro do ponto, ok? Vou fazer os meus até a altura e eu já volto com você na altura, já que eu acho que vai ficar bacana o nosso porta-vinho. Chegando aqui com o meu porta-vinho já praticamente quase finalizado. Fiz aqui um total de 20 carreiras, é uma altura suficiente, tá?
Daqui a pouco eu já vou tirar a medida para poder te mostrar qual é essa altura em centímetros, para você fazer parecido e conseguir atingir até essa quantidade de centímetros. Então, olha, percebe que os pontos ficam bem centrados, um dentro do outro. Quando a gente chegar aqui no finalzinho, vou jogar o meu fiozinho para trás. Lembra que lá na base nós fizemos aquele ponto baixíssimo em toda a volta? Aqui, para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa também. Então, eu jogo o meu fiozinho para trás, entro aqui, ó, embaixo dessa laçadinha, que é a laçada da corrente, encaixo o meu fio, pego do novelo, trago para frente. Agora, a gente vai entrar aqui, olha, nessas bases, não mais no centro, e sim embaixo da correntinha. E faz o baixíssimo. Vamos dar a volta aqui na boca da nossa peça, trabalhando com um ponto baixíssimo. Mesma coisa, não precisa apertar muito para poder não tirar o desenho, né, da abertura aqui da boca da nossa peça. Vou trabalhar aqui com o meu baixíssimo e eu já volto para a gente poder fechar a nossa carreirinha. Chegando mais uma vez aqui, vou cortar o fio. E vou trazer, ó, deixei esse último pontinho aqui, olha, por fazer, olha. Aqui foi nosso primeiro baixíssimo, e então vamos finalizar agora fazendo o nosso último baixíssimo. Na verdade, a gente vai simular a nossa correntinha, né? Então, vou trazer o fiozinho todo pra frente, entrar embaixo aqui, ó, das duas perninhas dessa primeira correntinha e trago o fiozinho todo para baixo. E agora, eu vou voltar com esse fio aqui no meio dessa última correntinha. Então, entro ali por dentro, qualquer espacinho aqui dentro, saio bem no meio da correntinha, pego o fiozinho e levo ele lá para dentro. Puxa assim para poder ajustar a correntinha para ela ficar parecida com as outras, né? Ajusta para ela ficar toda bonitinha. Abre assim um pouquinho, pode até pegar uma agulha menor, olha, e vir fazendo aqui o acabamento. E vai trazendo esse fiozinho aqui para dentro, de forma que você consiga esconder ele um pouquinho. Eu costumo dizer para as meninas que não precisa fazer nó, tá? Outra coisinha. Aonde que você, né, a gente tá trabalhando aqui esse porta-vinho aqui no formato espiral, né? Então, aonde você começar, na hora que você coloca, você faz essa dobra assim, olha, para saber aonde parar. Tá vendo que ele fica retinho aqui em cima? Então, aonde você vai parar de fazer os baixos centrados para poder começar a fazer o baixíssimo na borda. Então, você dobra a sua peça assim, e se ela estiver retinha, é porque você tem a mesma quantidade de carreiras em todas as voltas. Do contrário, é só contar desde a base, cada ganchinho desse daqui, cada centradinho é uma carreira. Para você, então, ver se tem a mesma quantidade de carreiras em todas, nos todos os lados. O meu ficou com 23 centímetros de altura, tá? Depois de fazer isso daqui, fazer a sua peça, você pode também fazer o porta-copo. O porta-copo é a mesma base, mesma quantidade de pontos da nossa base que nós fizemos aqui na nossa peça principal, tá? Finaliza com a carreira de baixíssimo e você tem o porta-copo. A alça, você pode estar utilizando uma alça de couro, vai cortar mais ou menos, deixa eu ver em centímetros,
quanto que tá essa alça de couro aqui. 44 centímetros de uma alça de couro. E com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, você vai fazer um X, né? Uma costura aqui do lado, dos dois lados, né? Vai medir a sua peça para poder ficar no meio assim certinho. E você vai colocar uma alça de couro para poder então ficar bem legal a sua peça. Olha, como eu falei no começo, você pode trabalhar duas cores, tá? Na sua peça também fica bem bacana, acho que fica muito legal também. E aqui então está finalizada a nossa proposta de hoje, tá? Que é o nosso porta-vinho, tudo bem? Fiz essa aqui hoje com vocês, falei sobre as alças, tá? Muito obrigado por estar conosco aqui nessa videoaula. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e desde já deixar aquele gostei, que a gente gosta bastante, e aquele comentário, seja falando o que você achou da videoaula, se você conseguiu executar a peça com tranquilidade, deixa para nós nos comentários que a gente gosta de saber o que você está pensando das nossas aulas. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.